E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar sobre o incrível na natureza selvagem. Eu vou falar do livro e do filme, tá? O livro ele foi publicado em 1996 e foi escrito pelo John Krakauer. E o filme que foi lançado em 2007, que foi dirigido pelo Sean Penn. O filme ele foi baseado, né, no livro. Essa aqui, gente, é uma história real, tá? A história de um rapaz chamado Christopher McCandless. Essa história aconteceu entre o ano de 1990, 91 e 92. E o livro e o filme, então, vão nos contar essa história. Eu vou colocar a capinha do filme aqui, tá, gente? Porque eu acho a capa desse filme muito bonita, tá? E foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção a respeito da história do filme. Esse aqui, gente, é um dos poucos casos em que o filme é melhor que o livro. A maioria das pessoas acha o filme melhor que o livro. Mas eu, pelo menos, eu achei a mesma coisa, tá, gente? Teve partes do livro que mexeram comigo, que no filme não, e vice-versa. E eu vou confessar pra vocês, tá, gente, que o livro mexeu muito comigo, mas muito mesmo. Não foi fácil ler isso daqui, nem um pouco, tá? E o que eu posso adiantar pra vocês é que se preparam psicologicamente para ler essa história. Porque o que vocês vão encontrar aqui, gente, não vai ser fácil, entendeu? Vai mexer muito mesmo. Bom, eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá, gente? A primeira parte eu vou falar um pouquinho da história, né, do Chris, mas sem dar spoiler sobre o final. Até porque tem muita gente aí que não assistiu o filme ainda, ou tem vontade de assistir o filme. E uma das coisas que te prende muito no filme é você querer saber o final. E o livro é uma biografia, então assim, logo no começo da história ele já tem assim, megas spoilers que pode ser um pouquinho desagradável. Então a minha dica que eu dou assim de coração mesmo é que vocês assistam o filme primeiro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da experiência de primeiro assistir o filme, acabar descobrindo como vai ser o final da história, para depois então ler o livro e complementar, né, a história com as informações que tem no livro. Bom, a segunda parte do vídeo então eu vou dar mais alguns detalhes sobre o livro aqui, tá, gente? Mas aí vai ter spoiler, porque não tem como eu dar esses detalhes sem contar alguns spoilers dessa história. Mas não se preocupem, porque quando chegar nessa parte eu vou avisar, tá? Então podem aí continuar assistindo tranquilamente, ok? Então vamos lá. O livro e o filme então vai contar essa grande aventura que esse Chris McCandless fez, né, durante esses anos. Ele é um cara que, assim, que veio de uma família muito rica, né? A família vivia financeiramente muito bem. E ele era um cara assim, extremamente inteligente, ele tirava as maiores notas, né, na faculdade que ele fazia. Ele acabou o curso de Direito como um dos melhores alunos, né, do curso. Mas a gente também percebe que ele meio que fez faculdade sob pressão e aquilo para ele era muito maçante. A gente acaba percebendo isso na história. E assim que ele termina a faculdade, né, o curso de Direito, o que ele resolve fazer? Ele tinha na poupança US$ 24.000, se não me engano. Ele pega esse dinheiro, doa todo esse dinheiro para uma instituição de caridade. Simplesmente, então ele resolve abandonar tudo, abandonar os pais, abandonar os amigos, tudo que ele tinha e sair viajando como andarilho pelos estados da costa oeste dos Estados Unidos. Ele mora num apartamento perto da universidade onde ele fez o curso, porque essa universidade não fica na mesma cidade que os pais dele moram. Então os pais dele demora um pouco para perceber que ele sumiu e ele faz de tudo para os pais não rastrear o paradeiro dele, ele bola umas coisas lá. Então ele sai, viaja como andarilho, pedindo carona nos carros, vivendo como nômade. E dessa forma ele vai conhecendo muita gente, ele vai passando por umas aventuras, passando até por certos perigos que o livro aqui vai descrever muito bem. O legal é que ele mantinha um diário, um álbum diário. Era fotos, né, e ele escrevia algumas coisas que ele passava durante essa viagem. E vocês vão perceber que ele é um cara, lendo os textos do diário, vocês vão perceber que é um cara extremamente cativante, sempre de bem com a vida, e até divertido esses trechos do diário dele. Chega um determinado momento da história que a gente vai descobrir que o grande objetivo dele é chegar ao Alasca, né, ele tinha vontade de passar uma experiência ali, bem na região assim, selvagem ali do Alasca, vivendo só do que ele podia colher ou caçar. Ele achava que dessa maneira ele ia conseguir viver de verdade, né? Viver de maneira autêntica, né? De encontrar
a essência da vida, né? E dessa forma também ele ia encontrar a verdade nas coisas. E para isso ele tinha que abandonar toda a sociedade. Ele tinha uma opinião muito negativa em relação à sociedade capitalista, tá, gente? Ele achava a sociedade hipócrita. Ele se perguntava o tempo todo por que as pessoas eram ruins umas com as outras, porque elas julgavam umas às outras, e eles se perguntavam isso direto. Então a gente percebe que ele vivia constantemente desconfortável, né, com o mundo em volta dele, com o mundo de ostentação, com o mundo materialista, que era o que os pais dele viviam. E ele achava que fazendo isso ele conseguiria então transcender, né, chegar no nível superior de ser. Então a gente é uma busca espiritual mesmo que ele estava fazendo. Num determinado momento então ele vai chegar no Alasca, tá? E ele vai encontrar esse ônibus aqui que tá na foto aqui do livro, tá? Isso aqui, gente, não é spoiler, tá? Porque a cena inicial do filme é dele chegando nesse ônibus, tá? E ele dá carinhosamente um nome a esse ônibus, né? Ele chama de Magic Bus, né? O ônibus mágico. E quando ele chega nesse ônibus vai acontecer uma série de coisas que eu não vou contar pra vocês e vocês vão ter que ler ou ver o filme pra saber. Outra coisa interessante que a gente vai descobrir sobre o Chris, gente, é que antes dessa viagem que ele faz, ele achava que a vida dele era uma grande mentira, né? Ele desaprovava muito os pais dele, né? A ostentação que os pais dele faziam com dinheiro. Ele via um grande vazio nisso tudo. Então pra ele a riqueza era algo vergonhosa. A gente vai perceber muito isso também quando acontece um fato aqui, que é quando os pais dele resolvem dar um carro para ele de presente, por ele ter terminado a faculdade. E ele já tinha um carro, só que o carro estava caindo aos pedaços, né? Mas ele gostava muito desse carro. E ele acaba se queixando para a irmã dele, a Karina McCandless, né? Que é uma irmã que ele gosta muito, que ele achou um absurdo que os pais dele estavam querendo dar um carro para ele, né? Porque o carro dele já era ótimo, ele adorava muito o carro, para que ele queria um carro novo? Então vocês percebem que ele não era nem um pouco ligado ao materialismo, né? E isso é muito importante para a gente entender ele. Por isso mesmo a gente percebe que ele não se dava muito bem com os pais e o livro e o filme vai tentar fazer a gente entender por que ele fez isso, por que ele saiu, né, ele foi embora e por que ele era assim. Aqui a gente vai descobrir, gente, que ele lia muito, tá? Os três grandes escritores favoritos dele eram o Tolstói, Jack London e o Henry Thoreau. Eram os três autores, os três escritores que ele mais se inspirava, né? Engraçado que esses três escritores eram pessoas que tinham um grande fascínio pela natureza, né? E todos eles podiam levar uma vida de mordomia, eles tinham dinheiro, né? Eles tinham muito dinheiro, mas eles preferiram, né, buscar suas verdades pelo caminho da natureza, se é que é assim que podemos dizer. O Tolstói, gente, mesmo quando ele ganhou muito dinheiro com os livros, ele preferiu ter uma vida simples ali no campo com outros lavradores, ele gostava muito disso. O Thoreau, ele chegou literalmente a abandonar a sociedade, vivendo no meio do mato e vivendo daquilo que ele podia colher ali no mato ali. E o Chris se inspirava muito neles. Então a partir daqui a gente percebe então de onde que ele tirava os ideais dele. Bom, uma coisa interessante, gente, é que o Chris ele tinha maneira de carregar os livros dele na mochila. E ele tinha maneira muito de marcar, né, os trechos que ele achava interessante, de fazer anotações. E tudo isso a gente vai encontrar aqui neste livro, né, os trechos que ele marcava nos livros. Tem um amigo que ele faz aqui durante essa jornada dele, que ele dá o Guerra e Paz do Tolstói para esse amigo, e ele pede, numa carta, né, que ele manda para esse amigo, para que ele leia esse livro. Eu vou até ler o trecho dessa carta que ele pede para ler este livro, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, gente: Wayne, você deveria realmente ler Guerra e Paz. É um livro muito forte e altamente simbólico. Tem coisas nele que acho que você vai entender. Coisas que escapam à maioria das pessoas. Bom, gente, depois que eu li isso, eu fiquei extremamente com vontade de ler Tolstói, o Guerra e Paz. Gente, livro que faz você querer ler Tolstói não é qualquer livro não, tá, gente? Esse livro que consegue fazer isso, consegue fazer isso comigo. As três principais amizades que ele faz aqui durante a jornada dele. Primeiro é um casal meio hippie, né, que vive viajando no carro.
E, gente, é muito bonito. Esse casal, eles tinham um filho que se perdeu no mundo, digamos assim, também foi embora. E eles acabam se apegando muito ao Chris. É muito bonito quando chega nessa parte, assim, gente. E é um casal muito simpático, né? Tanto no livro, no depoimento que eles dão, e no filme também, gente, é muito bacana e... é triste. E depois vai ter um idoso, que ele vai fazer uma amizade bem legal aí, que... Eu esqueci como é o nome do idoso, gente, Ron Franz. E ele é um idoso que perdeu o filho e a esposa dele, e quando ele encontra o Chris, acaba surgindo uma amizade bem legal, e tem um momento da história que ele pede se ele podia adotar Chris como filho dele, né? Mesmo o Chris, né, grandão, né, com uns 20 e poucos anos, ele pede se poderia adotar o Chris. Mas vocês sabem que o Chris que ele tinha aquele objetivo de ir pra Alaska e tal, gente, e essa parte é muito triste. E essa parte, gente, mexeu muito mais comigo no livro do que no filme, gente, por causa dos detalhes. Mexeu muito, e esse idoso, ele assim, ele vivia sozinho, ele não saía muito, e... Nossa, mexe muito, tá, gente? Depois o Chris acaba mandando uma carta pra ele, uma carta muito bonita que tem nesse livro aqui, e ele dá conselhos pra esse velhinho, dizendo que ele precisava sair, viver mais intensamente, e... E o conselho que ele dá também serve pra gente, porque ele diz o seguinte, que a gente tem muito medo de enfrentar nossos problemas, né, de sair da nossa zona do conforto. E se o velhinho vai seguir esse conselho ou não, vocês vão ter que ler o livro, assistir. Não, na verdade isso só está no livro, tá, gente? No filme não tem isso, dessa parte da carta. Então, gente, isso aqui é mais um motivo para quem assistiu o filme, ler o livro. E se vocês lerem o livro, vocês vão descobrir se ele seguiu o conselho ou não do Chris. E vai ser uma surpresa, tá, gente? Bem bacana. Bom, o Chris, ele é um personagem, assim, extremamente cativante, tá? Muito cativante mesmo. Tem momentos que você quer literalmente cuidar dele, principalmente quando ele chega em algumas partes perigosas ali da jornada dele. E toda a história do livro e do filme tem um tom melancólico, assim, gente, é muito triste. O filme tem um tom melancólico muito grande, o livro também. O meu coração muito apertou com a família dele, entendeu? O Chris, fica muito claro que ele era meio obrigado com os pais, ele não se dava muito bem, principalmente com o pai dele. Isso, todas as pessoas que ele encontrava, né, durante a viagem dele, mesmo que as pessoas perguntavam se ele tinha contato com a família, se a família sabia que ele estava fazendo aquela viagem, ele sempre mudava de assunto, se esquivava, então o pessoal percebia que ele não estava muito bem com a família. E no livro vai começar a nos contar os motivos por que ele não se dava muito bem com a família. Bom, uma coisa interessante que as pessoas falam aqui que falam sobre o Chris aqui é que ele era um cara assim que não é que ele queria assim abandonar as pessoas literalmente, não era isso exatamente. O que ele gostava era de ter esses momentos que ele ficasse sozinho, mas ele sempre conversava, ele sempre voltava, ele sempre mandava cartas para as pessoas que ele conhecia, então não é bem assim que ele queria literalmente abandonar todo mundo. E realmente, a gente lendo o livro, a gente nota isso, entendeu? Ele apenas precisava de seus momentos sozinhos ali na natureza, mas ele não queria literalmente perder totalmente contato com as pessoas. Bom, aqui no livro, gente, a irmã do Chris, a Karina McCandless, ela nos conta que o Chris, uns anos antes, né, disso tudo acontecer, ele viajou sozinho de carro até uma cidadezinha onde ele passou a infância, né? Ele estava indo atrás justamente dos antigos amigos, dos primeiros colegas que ele teve. Chegando lá, conversando com os moradores, ele acaba descobrindo que o pai dele escondia um grande segredo, né? E a partir que ele descobre esse segredo, abala totalmente, né, as relações dele com o pai. É claro que eu não vou contar o segredo, tá, gente? O filme fala, e no livro também dá mais detalhes. Mas aí a gente percebe por que ele diz, por que ele achava que a vida dele anteriormente era uma grande mentira. Mas mesmo assim, gente, eu não achei que, mesmo com esse erro do pai dele, eu não achei que isso deu motivo a ele de ele literalmente cortar totalmente as relações com a família, né? Eu acho que ele deveria pelo menos ter mantido um pouquinho de contato, porque o meu coração apertou muito, principalmente em relação à mãe dele, né? Tem uma cena no filme, e no livro também, isso é fato, no livro a mãe dele dava depoimento disso daí, dizendo que quando ela viu um rapazinho, né, de mochila nas costas e se parecesse com o Chris, ela
Ela dava a volta com o carro pra ver se realmente era ele. Então, nossa, isso mexia muito, tá, gente? Outra coisa que eu não posso esquecer de dizer, gente, que a trilha sonora do filme é espetacular, tá, gente? Quem interpreta as músicas é o Ed Vedder, que é o vocalista do Pearl Jam. E as músicas são incríveis. Uma das minhas músicas favoritas, assim, do ano passado tá nesse álbum, né? Vocês têm que ouvir também. Bom, gente, pra quem não se convenceu ainda de ler o livro, mesmo que assistiu o filme e acha que não precisa ler o livro tem muitos detalhes, principalmente sobre a adolescência, do Chris, né, de quando ele era pequeno, vai contar muitos detalhes. E também, principalmente depois, né, da jornada dele. Na segunda parte do vídeo eu vou explicar melhor, tá? Que essa parte eu não posso falar. Mas enfim, vai contar muito mais coisas. E o engraçado é que no livro, a irmã dele dá muitos depoimentos, né? A maioria dos depoimentos quem dá da família, quem dá é a irmã dele, né? A Carolina McCandless, né? Eu não sei se eu falei no vídeo, mas é a pessoa da família que ele mais gostava, né? Que ele achava que mais entendia ele. E no filme, quem nos narra a história, que conta as partes da infância do Chris, as partes da relação do Chris com a família, o que estava acontecendo ali na família durante a viagem do Chris, quem nos narra a história é a atriz, né, que faz o papel da irmã dele. Então fica aquela impressão como se fosse a irmã do Chris dando depoimento pra gente, assim, né? E realmente essa narração é muito fiel aos depoimentos aqui do livro da irmã dele, gente. É muito legal, o filme é espetacular, a fotografia do filme é linda. E se vocês não assistiram o filme ainda, gente, eu não sei o que vocês estão fazendo na vida de vocês, que vocês têm que assistir esse filme. É um dos meus filmes favoritos da vida, tá? É claro que a história do Chris, tá, não foi assim, teve muita gente que condenou, né, achou ele muito egoísta por ele ter mantido contato com os pais. Teve muita gente que achou estúpido o que ele fez. Mas na minha opinião, gente, realmente, eu acho que ele deveria ter mantido contato com os pais dele. Isso na minha opinião, tá? Mesmo apesar de tudo ali. Porque, como eu posso dizer, apesar de tudo, os pais queriam apenas o bem dele, né? Mas eu admiro muito a coragem dele de sair da viagem, entendeu? Eu entendo alguns aspectos dele. Bom, o livro, gente, é espetacular também porque o Jon Krakauer, ele teve uma vida meio parecida com a do Chris, assim, alguns aspectos, principalmente a relação dele com o pai, é meio parecida com a do Chris, então por isso que ele se identificou muito. Então ele faz além de contar a história do Chris, ele sempre faz um paralelo com outras histórias de outros rapazes que resolveram abandonar tudo e rumar aí para a natureza, né, para lugares remotos. Então ele faz um paralelo, né, isso daí. Bom, agora, para quem não assistiu o filme aí, dá um jeito de assistir, tá, gente, que o filme é espetacular, porque agora eu vou chegar na segunda parte do vídeo e vocês vão ter que ter assistido o filme para ver. Então vamos para a segunda parte aqui do vídeo, tá? Quem assiste o filme sabe que a história termina tragicamente, né? O Chris acaba morrendo nessa aventura. E o legal do livro é que o livro ele dá detalhes sobre o que aconteceu depois, de quem encontrou ele. O próprio autor aqui do livro, o Jon Krakauer, ele acaba fazendo uma visita a esse ônibus, então ele vai dar detalhes ali da região, do que ele encontra, quando ele chega no ônibus, né, ele visitou o ônibus do Chris, acho que um ano depois que aconteceu, né, essa fatalidade. Então ele chega lá, encontra alguns objetos do Chris ainda e mexe muito essa parte também. Bom, como é que surgiu o livro? Bom, esse Jon Krakauer, ele trabalhava então numa revista chamada Outside, se eu não me engano, acho que tenho quase certeza que é esse nome da revista. E na época que aconteceu esse negócio, ele acabou fazendo uma reportagem sobre o Chris, né, ele publicou nessa revista. Ele se interessou pela história, né? Até porque, como eu falei antes, ele se identificou muito com o Chris, né? Porque algumas coisas que aconteceram com o Chris, aconteceu com ele. E esse Jon Krakauer, ele é um alpinista, né? Ele gostava de subir montanhas, então ele tinha aquele lado também de contato com a natureza, com o perigo, coisas que o Chris também tinha. Então ele sentiu uma ligação muito forte e ele sensibilizou com a história do rapaz, né? Então ele escreveu, né, um artigo, e depois que ele fez isso, muita gente mandou cartas pra ele, e a maioria das cartas falando mal assim do Chris, falando que ele foi um cara idiota, que foi estúpido o que ele fez. Só que algumas das cartas que ele recebia eram, né, elogios e tal. E o mais interessante é que ele começou a receber cartas de pessoas que encontraram com o Chris, né, que
passar um tempo com o Chris. E uma das cartas que o Jon Krakauer recebe é de um desses amigos que o Chris faz durante a jornada. Eu não vou contar quem é, porque eu quero que seja surpresa pra vocês. E aí esse Jon, ele vai atrás dessas pessoas, começa então a buscar detalhes, né, informações sobre o Chris, depoimento, ele vai atrás dos depoimentos das pessoas que encontraram com ele. Então foi dessa maneira que ele escreveu, né, montou o livro e publicou o livro. Claro, com o apoio da família, tá, gente? Outra parte que o livro mexe muito, mas mexeu muito comigo, gente, quando o pai e a mãe do Chris resolvem ir junto com o Jon Krakauer para esse ônibus, né, o ônibus mágico, para visitar. E é muito triste essa parte, tá, gente? Quando eles chegam lá, tá? Nossa, deu um aperto assim no coração. E eu acho que o final do filme deveria ser com essa chegada dos pais lá, não tem? Porque é triste, mas assim... Ai, gente, não dá pra explicar. É claro que o filme é espetacular, entendeu? Mas se tivesse esse final, é bem bacana. E vocês vão ter que ler pra saber o que a mãe dele faz ali no ônibus, que eu acho muito bacana. Uma curiosidade sobre o filme, gente, é que as cenas que foram gravadas do Chris ali no ônibus, né, chegando no ônibus, aquele ônibus é uma réplica, tá? E eles gravaram a 50 milhas de distância exatamente do ônibus verdadeiro. Então não foi nem tão longe assim, né? Eles foram bem perto. E outra curiosidade do livro, que eu esqueci de dizer, gente, é que para publicar o livro a família só exigiu uma condição, que 50% dos royalties da venda do livro fossem doados para bolsas de estudos em nome do Chris McCandless. É bacana essa atitude da família. Outra coisa também, gente, é sobre o ônibus, né? Uma das perguntas que eu fazia muito quando eu assisti o filme, como é que esse ônibus foi parar ali, né? No meio ali do Alasca, ali do nada, ali da floresta. Aí o livro vai nos contar por quê, né? Esse ônibus foi deixado ali de propósito mesmo, tá? E vocês vão ter que ler o livro para descobrir, tá? Porque eu não vou contar isso pra vocês. Então é isso, gente. Fica a dica aí de um livro, um filme espetacular, tá? Que se tornaram os favoritos da minha vida, tanto o livro como o filme. E espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá, gente? Até o próximo vídeo e tchau!